como eu havia dito, as visões que Daniel passou a ter depois do capítulo 12, elas são complementares ao sonho que ele interpretou relativo àquela estátua metálica. Então aqui nessa visão ele vê 4 animais. Os 3 primeiros são discerníveis. Ele vê o leão, ele vê o urso e vê o leopardo. Esses animais, eles são referências ao Império Babilônico, ao Império Medo-Persa e ao Império Grego. E o 4º império, que é comparado, que é visto aqui como esse animal espantoso, terrível, na Bíblia, no livro de Daniel, ele não é mencionado. Babilônia é mencionado, a Média Pérsia é mencionada, a Grécia é mencionada, mas o 4º império não é designado. O 4º animal não é identificado, mas simplesmente chamado de animal. Corresponde às pernas de ferro e representa o 4º império mundial. Os 10 chifres são o estágio final do 4º império, representado pelos pés da grande estátua, em parte ferro e em parte barro. Vamos ler então Daniel 2. Passamos uma análise então desses textos proféticos, a partir desse sonho que Daniel interpreta. Daniel 2, verso 31. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Outra versão diz, o seu ventre e suas coxas de cobre. 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Paremos aqui um instante. O que é que ele viu aqui? Uma estátua composta de metais como o ouro, a prata, o bronze e o ferro. A parte de ferro tem 2 fases. As pernas de ferro tem as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Os pés em parte ferro e em parte barro é uma extensão das pernas de ferro. Isto é, o 4º império, no caso aqui, teria 2 fases. Certo? Não são 5 impérios, são 4 impérios. O último império, que é o império do anticristo, está representado aqui na parte final da estátua. Os pés em parte ferro e em parte barro. Isto é, o 4º império, que é o império de ferro, teria 2 blocos ou 2 fases. Os pés em parte ferro e em parte barro é uma extensão do 4º império. Agora, antes dos 4 impérios, existiram 2 impérios. O Império Egípcio e o Império Assírio. Então, juntando com os 4 impérios, são 6 impérios. E o último império é o império do anticristo, que é uma extensão do 4º império. A questão é, na Bíblia, o Império Babilônico, aqui em Daniel, ele é mencionado, o Império Medo-Persa é mencionado, o Império Grego é mencionado, mas o 4º império não é identificado. Por uma questão de lógica, os estudiosos atribuem esse império como sendo o Império Romano. Por quê? Na sequência do Império Grego, qual foi o império que teve relação direta com o povo judeu e que ocupou e que dominou vasto território? O Império Romano. Então, os teólogos, os escatologistas, dizem que o 4º império mundial foi o Império Romano. Mas eu não creio nisso. Já criei nisso um dia.
Eu acreditei um dia que fosse o Império Romano, mas não é. E eu vou explicar por quê. Então, Daniel aqui interpreta o sonho do rei, dessa estátua, que faz referência a 4 impérios mundiais. 4 impérios que o diabo fez uso. Usou como instrumento para perseguir o povo judeu e para tentar impedir o plano de Deus. Prosseguindo então aqui. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Alguém aí deduz o que seja essa pedra? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. A expressão sem auxílio de mãos explica ou identifica a sua origem ou o seu atributo de eternidade. Quer dizer, uma coisa que não teve começo, que não tem início, certo? Esta pedra simboliza a pessoa de Cristo. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aonde que acontece essa ação? Na cabeça? Nos peitos de prata? Acontece aonde? No último bloco, na extensão do Império de Ferro, que é exatamente o império do Anticristo. Então, essa visão que Daniel interpreta vai do Império Babilônico até a volta de Cristo. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa grande montanha... Oi? Isso. Essa grande montanha que enche toda a terra é o reino de Cristo que será estabelecido. Então, este reino, sim, este reino terá domínio absoluto sobre a terra. Nenhum outro império humano teve esse controle absoluto. Apesar de serem impérios fortes, apesar de ocuparem vários territórios, apesar de dominarem vários povos, tribos, nações, mas eles não tiveram controle absoluto. Prosseguindo aqui. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Observe que esse texto nos dá a impressão de que o Império Babilônico foi um império absoluto. Mas aqui é uma linguagem figurativa, que considera a parte pelo todo. Se você for pesquisar na história, existiram outros reinos simultâneos ao reino babilônico que ele não conseguiu dominar. Prosseguindo aqui. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, o Império Babilônico aqui está sendo designado. Então, o primeiro império da grande estátua foi o Império Babilônico. Depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, que no caso seria o reino de prata. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra.
nós bem sabemos que Alexandre o Grande, o Império Grego, não dominou a terra inteira. Essa linguagem aqui é uma linguagem figurativa. Repito, toma a parte como um todo e o todo pela parte. 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Aqui nós temos um perfil, uma característica de como será o reino do anticristo. Não será um reino completamente consolidado. Ele vai ter dificuldades. Ele vai ter inimigos. Ele vai ter opositores. O reino do anticristo, como está aqui escrito, será um reino dividido. E isso eu vou explicar mais tarde. Por quê? Observe que as pernas de ferro, elas são uma extensão da coxa. É ou não é? Aonde termina a coxa, as coxas, começam as pernas. E o terceiro império, que é o império grego, vai do ventre, é ou não é? Vai do ventre até as coxas. Isto é, o império grego começa com uma unidade política. Começa com um rei. Quem foi esse rei? Alexandre o Grande. Após a sua morte, divide-se o império em 4 generais. Tá certo? Eles dominaram norte, sul, leste e oeste, tendo como referência Israel. Mas no final do Império Grego, houve uma divisão em 2 blocos. Portanto, o Império Grego também foi um reino dividido na sua fase final. Estão me entendendo? O Império Grego, na sua fase final, foi também um reino dividido. Por quê? Nós temos 2 coxas. Tá certo? As coxas de bronze fazem referência ao Império Grego. Que regiões foram essas? Daniel vai citar esses 2 blocos no capítulo 11. Reino Norte e Reino Sul. Então, o Reino Sul e o Reino Norte de Daniel 11 são os 2 blocos da fase final do Império Grego. E as pernas de ferro são uma consequência ou uma extensão, apesar de não ser o mesmo império, é uma extensão do Império de Bronze. 2 pernas. Isto é, o Império de Ferro, o quarto império, dominou as mesmas regiões ao norte e ao sul de Israel. Ou seja, o quarto império, que não é aqui em Daniel designado, não é mencionado, dominou as mesmas regiões que dominou o Império Grego na sua fase final. Amém? Prosseguindo aqui. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, esse perfil aqui, tanto teve o Império Grego na sua fase final, como também terá o Império do Anticristo. Eles vão se unir, mas haverá conflitos entre esses 2 blocos, o norte e o sul. Amém? Lembrando que essas 2 regiões têm como Israel como centro. Então, o quarto império é uma extensão do Império de Bronze. E o anticristo, tá certo? O reino dele é uma continuação ou ressurgimento do quarto império, que eu chamo de império
não designado. Eu não vou dizer ainda quem será esse império, apesar de, na crença quase que universal, dizer que esse quarto império seja o Império Romano. E por isso, essas pessoas, esses estudiosos, acreditam que o império do anticristo vai ser o ressurgimento, o renascimento do antigo Império Romano. Isso é o que mais se ouve por aí, que o domínio do anticristo, o império dele, será o renascimento ou o ressurgimento do antigo Império Romano, e até dizem que pode ser um papa e tudo mais e tal. Há também quem diga que o anticristo será judeu. Tomando-se alguns textos, algumas pessoas creem que será uma espécie de, será uma miscelânea de etnia judaica com etnia italiana, ou seja, ele vai ser um italiano que vem da base geográfica do Império Romano com descendência judaica. Eu discordo disso e eu vou mostrar por quê. Prosseguindo aqui. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o que é que nós temos aqui? Os últimos impérios sobre a terra até o reino milenial de Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês, tanto com alguns textos e com alguns documentos históricos. Eu baseei essa aula, quer dizer, eu tenho baseado as minhas aulas em dois autores. O primeiro é o Arthur Bloomfield. Eu tenho dele 2 livros. Um deles é Antes da Última Batalha, Armagedon. E o outro livro é Apocalipse. E esse livro aqui, do irmão Nathan Rufino. A Bíblia, o islamismo e o anticristo. Então aqui, ele traz alguns documentos históricos, baseados em 2 historiadores. E um desses historiadores é um hebreu, chamado Flávio Josefo. Eu acho que alguns aqui conhecem. Certo? Então, ele traz relatos históricos desses 2 historiadores. Um deles é Flávio Josefo e o outro é um tal de Tácito, que eu vou depois trazer aqui. Então, observe que a besta, ela possui 10 chifres. Esses 10 chifres, eles correspondem aos pés, em parte ferro e barro, da grande estátua. Os pés têm 10 dedos, certo? E também corresponde ao sonho ou à visão que Daniel teve, das 4 feras. Leão, urso, leopardo e o monstro espantoso que ele não designou. Ele apenas chama de monstro terrível. Então, esses 10 chifres, eles fazem referência a 10 nações que no reinado do anticristo receberão autoridade. Ou seja, essas 10 nações serão o núcleo ou a base do império do anticristo. É evidente que o império do anticristo abrangerá mais nações. Certamente que ele vai dominar todo o Oriente Médio. Por quê? Todo o Oriente Médio é composto por nações que estão em volta do povo judeu. E como eu disse, essas nações, elas são da linhagem de Abraão, Ismael e Esaú. São nações descendentes desses patriarcas. Portanto, são nações islâmicas, são nações muçulmanas, que desde sempre nutrem um ódio terrível pelo povo judeu. Então, os 10 chifres fazem referência às nações que formarão o núcleo do anticristo. Então,
O governo do anticristo, ele só será absoluto sobre esses 10 povos. Tá certo? E ele vai ter muita dificuldade para lidar com os outros povos que estão ali em volta. Ele terá muitos conflitos, não será assim um governo fácil. E será, como na descrição do sonho da grande estátua, será um reino dividido. E, portanto, ele não vai controlar cada nação da terra. É bem verdade que, como Satanás, ele vai ter uma certa influência coerciva sobre o mundo inteiro. A grande tribulação, a gente já viu aqui, afeta o mundo inteiro, mas acontece com grande intensidade sobre a região que ele vai ter controle. Que é exatamente a região do Oriente Médio, onde está Israel e as nações em volta. 7 cabeças. O dragão, assim como a besta, são descritos possuindo 7 cabeças e 10 chifres. O dragão é Satanás em todo o seu poder, através de todas as suas eras. Até então, ou seja, na revelação do anticristo, o diabo terá sido o príncipe deste mundo. E nessa qualidade, terá dominado o mundo com 7 impérios típicos. 7 é sempre o número de algo completo. Daniel viu 4 desses impérios: a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e o 4º império não designado. Eu não vou dizer romano. Então Daniel viu 4 desses impérios: a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e o 4º império não designado. Houve 2 impérios antes de Daniel: a Síria e o Egito. Então, até então nós temos 6 impérios. Haverá mais um império sob o domínio do anticristo, completando o número 7. Os 10 chifres estão ligados tanto à 6ª cabeça, que é o 4º reino, como também à 7ª cabeça. Nos últimos dias, os 10 chifres estarão sobre a 7ª cabeça. O anticristo será a 7ª cabeça com os 10 chifres. 10 chifres falam de 10 nações que comporão a base do reino do anticristo. Amém? Agora, vamos agora identificar quem é esse 4º império mundial. Se não é o Império Romano, quem é? Pelo raciocínio lógico, até há uma lógica nisso, porque na sequência desses impérios, o império que surge é o Império Romano. Mas, como eu disse, o 4º império não foi mencionado. O primeiro império, que é o babilônico, ele é mencionado. Daniel diz: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Agora, vamos ler Daniel 5:28. Diz assim: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Essa interpretação que Daniel dá a essa escritura aconteceu no último reinado do Império Babilônico. O rei Belsazar deu um grande banquete e depois de muito vinho, depois de muita coisa que lá aconteceu, ele resolve trazer os utensílios, os materiais que foram trazidos do templo salomônico. E aí, aparece na parede essa inscrição. A partir do verso 24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então, com isso, ele chama todos os magos e astrólogos e ninguém conseguiu definir aquilo. Então, aí, lembraram-se de Daniel. Então, Daniel foi lá e aí disse: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel,
pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, observem que o segundo império da estátua gigante metálica é designado. Que império foi esse? O Império Medo-Persa. E isso é história. Isso é história. Vamos ler Daniel 8:20. Daniel 8:20 é mais um sonho, é mais uma visão que Daniel teve, que também é complementar. Observe que a partir de Daniel 2, porque o sonho que ele interpreta não foi dele. O rei sonhou, certo? E Daniel interpretou. Mas a partir de então, Daniel passa a ter visões que são complementares. Então, Daniel 8, ele tem a visão sobre um carneiro e um bode. Daniel 8:20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Certo? Então, mais uma vez aqui, o segundo império é mencionado. O Império Medo-Persa. Tá certo? Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Compreenderam? O terceiro império relativo àquela grande estátua também é mencionado, que foi o Império Grego. E o chifre, o grande chifre notável desse bode peludo é o primeiro rei. Quem foi? Alexandre o Grande. E pela história, tá certo? E pelos textos aqui proféticos, nós sabemos que este reino foi dividido em quatro blocos, e no final ele terminou em um império dividido em 2 blocos, que Daniel faz referência no texto de Apocalipse, em Daniel 11, o reino norte e o reino sul. Então, observe que esses 3 impérios foram mencionados. O 4º império não é designado. Mas aí, como na sequência do Império Grego aparece o Império Romano, os estudiosos acreditam ser o Império Romano. Só que o Império Romano não dominou, ouçam bem isso, o Império Romano não dominou 1/3 dos territórios conquistados pelos babilônicos, pelos medos persas e pelos gregos. O Império Medo-Persa ocupou exatamente os territórios do Império Babilônico e um pouquinho mais. O Império Grego ocupou os territórios ocupados pelo Império Medo-Persa e Babilônico e um pouquinho mais. Roma não conquistou 2/3 desses territórios. Certo? E Roma não tem o perfil do 4º império. O que é dito do 4º império? Voltemos aqui no capítulo 2. Verso 40. O 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Daniel 7, que é uma correspondência a Daniel 2, 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Isto é, o Império Romano não preenche o perfil descrito acerca desse 4º império, que devora tudo, que esmiuça tudo. Pelo contrário, Roma foi um império agregador. Roma foi um império forte, sim. Roma foi muito forte em rechaçar rebeliões, mas Roma assimilou as culturas dos povos conquistados. Tanto é que
a língua oficial do Império Romano não era latim, era grego. Roma assimilou as religiões. O panteão de deuses romanos era equivalente aos deuses gregos. E Roma, ainda que tortuosamente, se cristianizou, foi cristianizado. Então, Roma não tem o perfil desse quarto império. E quem é que tem? Eu vou ler então um artigo desse livro aqui que fala sobre isso. Página 82. Diz assim: o Islã, de forma geral, impôs sua língua, suas crenças e sua lei sobre os povos por ele conquistados. Quando a religião é levada a sério nos países em que ela prevalece, é mandatória a obediência cega às leis islâmicas, por parte de todo aquele que adere ao islamismo. E aquele que não é muçulmano tem basicamente 4 opções. Primeira, converter-se ao Islã. Segundo, não se converter, mas pagar um valor de recompensa para continuar vivo debaixo da liderança islâmica. Terceiro, fugir da região onde o islamismo tenha se estabelecido. E quarto, ser morto por insubmissão religiosa. A própria palavra Islã significa submissão. O islamismo é uma filosofia supremacista e totalitária que conquistou e modificou o cenário do mundo antigo por onde ele se espalhou. O próprio cenário do mundo bíblico, inclusive onde surgiu e cresceu o cristianismo, foi completamente alterado pela pressão exercida pela religião islâmica. Regiões inteiras, onde antes havia comunidades cristãs fortes e florescentes, foram completamente islamizadas. Éfeso, Galácia, Antioquia, Síria, toda a Turquia e diversos outros lugares. Isto é, a região norte, ao norte do povo judeu, foi evangelizada. E nós tínhamos, né? Não temos mais. Nós tínhamos ali as 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Então, essa parte do norte, Galácia, Antioquia, Síria, foram as regiões que Paulo foi. E hoje, se você for lá, você não vê nenhuma sombra do que essa região foi. Não há nenhum símbolo cristão, nada. Essas regiões foram completamente islamizadas. Tá certo? Então, essas regiões, tanto ao norte quanto ao sul, Alexandria também, hoje você não vê nenhuma sombra do que elas foram. O califado islâmico, o império islâmico, é o que realmente perfeitamente preenche o perfil desse quarto império. Porque aonde eles foram, eles devoraram, eles destruíram culturas, eles acabaram com tudo. Hoje em dia não há mais nada que lembre o que foram essas religiões. Então, o quarto império da estátua é o Império Islâmico, que teve domínio do 7º século até o século 20. Durante esse período é que se construiu a religião islâmica, que começou com Maomé. E Maomé é descendente direto da linhagem de Ismael. Então, essas regiões, essas nações ao redor de Israel, são nações que foram islamizadas e são as velhas nações, são descendentes das velhas nações bíblicas que sempre estiveram ao redor de Israel e que sempre foram inimigos do povo judeu. Amém? E agora, para terminar, para concluir,
eu quero trazer também sobre os 4 pilares da teoria do fim dos tempos romano. O livro de Daniel contém 3 das 4 passagens que têm sido tradicionalmente usadas para apoiar a crença de que o anticristo surgirá da base geográfica do Império Romano. Os 4 textos são Daniel 2, que a gente viu aqui, o sonho da estátua metálica gigante, Daniel 7, a visão de Daniel das 4 bestas, ou 4 feras, Daniel 9:26 e Apocalipse 17. Então, 3 desses 4 textos, e esses 4 textos, eles são usados para se comprovar que o quarto império foi o Império Romano e que o último império vai ser o ressurgimento do antigo Império Romano. Só que esses textos, aliados com a pesquisa histórica, certo? Comprovam exatamente o contrário, que o Império Romano não foi o quarto império e que, portanto, o anticristo não virá dessa base geográfica. Eu vou ler, então, Daniel 9:26. Já lemos Daniel 2, Daniel 7, agora Daniel 9:26. Diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ou seja, essa profecia, nesse ponto, se cumpriu quando dá a ocasião da morte de Cristo. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, nós bem sabemos que esse príncipe é o famigerado anticristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aqui diz de um povo de um príncipe que há de vir. Essa profecia, ela se cumpriu parcialmente no ano 70. Ainda resta uma parte dela a cumprir, que é futura. No ano 70, nós bem sabemos que as legiões romanas, lideradas por Tito César, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e o santuário, exatamente como está aqui. E a partir disto, a partir do uso desse texto e deste fato, é que os teólogos afirmam que o quarto império foi o Império Romano e o anticristo virá da base geográfica do Império Romano. Só que esse texto, fundamentado com documentos históricos, provam exatamente que não é. Primeiro, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Este povo não é judeu. O judeu não atacou a si mesmo. Os judeus não destruíram a cidade. Os judeus não destruíram o templo. Portanto, a etnia do anticristo não será judaica. Para começar, o anticristo não será judeu. Agora, quem é esse povo? Aí muitos dizem, esse povo foi o povo romano, porque na época aconteceu o Império Romano e quem liderou essa invasão foram os exércitos romanos. Só que há um porém aí. As legiões romanas que invadiram Jerusalém não tiveram origem italiana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, página 49. Diz assim. Eu vou ler uma parte do livro
do livro que Flávio Josefo escreveu. Ele fala assim, o livro é A Guerra dos Judeus. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos, pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. O outro texto. Quando os soldados estavam próximos ao templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar fogo no interior. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, e saiu fora. Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagasse o fogo. Para por aqui. Então, Flávio Josefo foi testemunha ocular disso. Tanto é que ele escreve nos seus livros, não partiu de César a ordem para queimar o templo, para destruir a cidade. Não partiu de César. Agora, o historiador chamado Públio Cornélio Tácito, ele fala assim, Tito César encontrou na Judeia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas, ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos. Tácito diz que os árabes odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos, porque ele não estava inteirado com precisão dos relatos bíblicos sobre a animosidade deste povo contra os judeus. Todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Todas elas consistiam majoritariamente de soldados das nações ao redor de Israel, árabes, sírios, egípcios e etc. Por volta do ano 70 DC, não apenas as legiões das províncias orientais, mas literalmente o exército romano inteiro chegou a ser composto pelos soldados provincianos. As legiões que foram convocadas por Tito para o cerco a Jerusalém foram as seguintes: a 5ª Legião Macedônia, Judeia, a 10ª Legião Fretenses, Síria, 15ª Apolinares, Síria, a 18ª Egito, a 3ª Legião Gálica, Síria, 12ª Fulminata, Ásia Menor, Síria. Assim, a maioria esmagadora dos soldados que destruíram a cidade de Jerusalém e o templo eram descendentes de Ismael, que faziam parte das nações ao redor de Israel. Eram basicamente árabes, sírios e egípcios. O que é que fica claro? Quem é o povo de um príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário? A palavra povo, em Daniel 9:6, tanto é que na Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego. A palavra grega para povo aqui, que é é etnon, etnia. A palavra povo aqui não é uma referência ao império, não é uma referência à cidadania, é uma referência à etnia. Qual foi a etnia desse povo que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém? Italiana? Não. Ismaelita. Eram legionários provincianos. Por quê? Na expansão do Império Romano,
Roma não tinha contingente de soldados italianos para abranger todo o império. E a partir do ano 15 depois de Cristo, o que é que foi feito? Os imperadores restringiram os soldados romanos à guarda pretoriana. Isto é, os italianos, os etnicamente romanos, apenas faziam parte da guarda pretoriana, que tinham a função de guardar o imperador e os seus generais. E o que foi feito então? Os Césares passaram a contratar soldados das províncias. Ou seja, as províncias da Judéia, como eu aqui li, eram compostas de legionários de etnia árabe. A maioria esmagadora dessas legiões eram de etnia árabe, eram egípcios, eram sírios. Portanto, a etnia desse povo não era romana, não era italiano. E o príncipe que há de vir, o anticristo, virá da mesma etnia desse povo. Portanto, o anticristo não será romano, ele será muçulmano. Na minha concepção, a partir desses textos e dessa análise histórica, na minha concepção, o anticristo não será italiano, não será romano, ele será muçulmano. Porque as nações que circundam Israel foram as nações, entendeu? Desses legionários, desses soldados legionários que invadiram Jerusalém com ódio mortal e destruíram tudo. Amém? O outro texto é Apocalipse 17. E aí alguém pergunta assim, tá, se o quarto império não foi o Império Romano, aonde que entra Roma aí? O Império Romano não está incluído em Daniel 2, não está incluído em Daniel 7, em Daniel 11, não está incluído. Assim como também não estão incluídos Egito, Assíria. Ali nós só vemos Babilônia, Média Pérsia, a Grécia e o Império Islâmico, o Califado Islâmico, e não romano. Apocalipse 17, eu vou ler a partir do verso 9. Esse texto aqui, ele faz referência à cidade dos Sete Montes, que é usado para se referir a Roma, lá, as 7 colinas de Roma. E, com isso, eles interpretam que o império do anticristo virá dessa base geográfica. Vamos lá, verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, observe que esses 7 montes são 7 reinos. Os 7 reinos que vão se completar, certo? No reino da besta. Dos quais caíram 5. E um existe. Pense comigo. Quem são, ou quais foram esses reinos que caíram aqui? Dos quais 5 reinos caíram. E um existe. Então, até João, nessa visão, existiram 6 reinos. Tá certo? 5 caíram antes. Quais foram? Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e o reino atual, no tempo da profecia, dos quais caíram 5. Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia. Um existe. Quem era esse reino que existia no tempo em que João escreveu isso? Romano. Quando João tem essa revelação, ele escreve no tempo em que o Império Romano estava dominando. É ou não é? Então, até essa visão, aconteceram 6 impérios. Então, Roma entra aqui, como sendo o 6º império. Dos quais caíram 5. Um existe.
e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar um pouco. O reino que aparece, avassalador, destruidor, depois do Império Romano, que domina as regiões do Império do Oriente Médio, que... Eu estou aqui com esse microfone por quê? O império que aparece depois do Império Romano, que domina o Oriente Médio, que ocupa exatamente o território abrangido pelo babilônico, medo-persa e grego, é o Califado Islâmico, e completa 7 reinos. Tá certo? 11. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei. Então, o anticristo é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. O anticristo não é o 7º reino, ele é uma extensão. Esqueci. O anticristo é uma extensão do 7º reino, que já aconteceu. O anticristo é uma extensão do Império Islâmico, e é o 8º rei. Então, o Império... O Império Romano entra nessa profecia, entra nessa revelação aqui, tá certo? Mas não é o 4º Império, não é o Império de Ferro. Compreenderam? Então, Roma tem ligação com as profecias, faz parte, mas não é o 4º Império que Daniel interpretou. Compreenderam? Então, o anticristo, a besta, é o 8º rei e procede dos 7. Por quê? O anticristo é a 7ª cabeça, é o ressurgimento, é o renascimento do califado islâmico. E como eu falei aqui, como ficou comprovado, ele virá não da base geográfica do Império Romano, ele virá da etnia do povo que destruiu. Os primeiros reis do norte e do sul foram Seleuco e Ptolomeu. Por território, Seleuco tomou controle do que é conhecido como Síria, Líbano, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão e parte da Turquia. Ptolomeu tomou a Líbia, Egito, o Sudão, Israel e Jordânia, e escolheu Alexandria, no Egito, para a sua capital. O reino norte é a Síria. O reino que começou com Seleuco são os reis seleucidas. O reino sul é o Egito, que teve início com Ptolomeu, são os reis ptolomaicos. Através de seus descendentes, esses 2 reis lutaram um contra o outro pelo controle do mundo conhecido pelas próximas várias centenas de anos. Em Daniel 11, 33 a 35, nos traz a revolta dos Macabeus, quando o último importante rei do norte, Antíoco IV Epifânio, foi derrotado. Então, no capítulo 11 de Daniel até o verso 35, é apenas contar a história. Então, do capítulo 11, do verso 1 ao verso 35, isso já aconteceu e termina com a revolta dos Macabeus, derrotando esse rei, o Antíoco Epífanes. A partir do verso 36, já avança para o futuro. Até o verso 35, é apenas recontar a história. Começando no verso 36, nós avançamos para o tempo do fim, quando versões modernas desses 2 reis irão atrás do anticristo. Há um crescente corpo de evidências sugerindo que uma disputa está se criando entre os árabes muçulmanos e os muçulmanos não árabes pelo controle do emergente Império Islâmico Mundial Único, ou Califado, como é chamado. E há uma feroz competição para ver quem consegue realizá-lo. Essa competição encontra-se o Irã e os países alinhados com ele, opondo-se contra o Egito e os seus aliados. O grupo do Irã
é largamente não árabe e xiita. E o grupo do Egito é amplamente árabe e sunita. O grupo do Irã é quase idêntico em território ao rei do norte bíblico. E o grupo do Egito é um equivalente moderno do rei do sul, com a adição da Arábia Saudita e a ausência de Israel. Amém? Então, provavelmente, 10 nações que eu citei aqui, que ocupam essa região do Oriente Médio, é que serão o núcleo ou a base do império final, do império do anticristo. Provavelmente vai ser a Síria, Líbano, Iraque, Irã, Afeganistão, Turquia, Líbia, Egito, Sudão, Jordânia e Arábia Saudita. Então, 10 desses países, possivelmente, serão as 10 nações sobre as quais o anticristo terá controle absoluto. Ele vai ter controle absoluto sobre esses 10 povos. Não vai ter sobre todos os povos. Amém? Então, como eu deixei aqui bem claro, e com esses documentos históricos, e fazendo uma análise desses textos, para mim fica bem claro que o quarto império daquela grande estátua não é o Império Romano. O quarto império é o Califado Islâmico. E o anticristo virá dessa mesma base geográfica. Portanto, ele não vai ser italiano, ele não vai ser romano. Eu acredito que ele vai ser muçulmano. E com certeza, esse movimento islâmico é o que melhor preenche esse perfil. Porque aonde que eles chegam, eles destroem culturas, destroem religiões, eles destroem símbolos, e eles constituem-se em um movimento supremacista, misógino, totalitário. Não é somente um movimento religioso, é um movimento religioso, político e militar. Eu não discordo e não desrespeito aqueles que não têm essa visão, certo? Eu, durante muito tempo, também tive essa visão de que esse império seria o Império Romano. Eu acreditava realmente que o anticristo seria um renascimento do antigo Império Romano, mas vendo esses textos com mais detalhe e vendo esses documentos históricos, eu me convenci de que o quarto império não é o Império Romano e que, portanto, o anticristo não virá da base geográfica do Império Romano, e sim do Califado Islâmico. Amém? Na próxima aula, então, nós vamos entrar com o 9º assunto, que vai ser os 144 mil selados, a salvação dos judeus e as 2 testemunhas. São 3 assuntos em um só tema. As 12 mil tribos, os 12 mil de cada tribo selados, a salvação dos judeus e as 2 testemunhas. São 3 assuntos em um só tema. Amém? Até a próxima aula. Fiquemos de pé. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graças. Obrigado, Deus, por tua palavra, que nos traz esperança, que nos traz revelações de fatos futuros. Obrigado pelas profecias, ó Deus, pelas revelações, as quais hoje estudamos, tendo uma visão do que vai acontecer e tendo incentivo e estímulo, Senhor, à vigilância. Obrigado porque o estudo desses textos proféticos nos trazem estímulo à santidade, e o propósito disto é isso. Nos estimular a esperança, nos estimular a vigilância e nos dar um norte. Certo? Obrigado, Deus, por tua palavra que nos traz luz. Que ela, Senhor, sirva de fortalecimento espiritual para as nossas vidas, sirva de bússola. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a compreendê-la, a entendê-la com o coração, e que ela produza em nós frutos
para a eternidade. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.